Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso devocional? Amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado. Obrigada, Senhor, por ser Deus perfeito, justo e fiel. Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional. Ministra em cada um dos nossos corações e mente. Fala conosco com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, amado Deus. Queremos aprender mais de Ti. Queremos Te ouvir. Senhor, eu peço também que o Senhor nos conceda discernimento, sabedoria, entendimento e compreensão sobre tudo quanto vamos estar aprendendo aqui contigo. Senhor, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos também, para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Bezerro de ouro. Essa passagem ela se encontra lá em Êxodo capítulo 32. É o texto base. Trouxe vocês aqui para o texto para lermos juntos, amém? Êxodo capítulo 32, vamos lá? O bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, aqui acontece que Moisés subiu e passou 40 dias lá no monte com o nosso Senhor e ele escreveu as tábuas do mandamento e estava entregando e conversando com Moisés sobre, ensinando e ministrando, explicando sobre cada um. E então acontece que o povo achou que Moisés tinha ficado por lá mesmo. E agora o que vamos fazer? Atacaram, pararam Arão, que é irmão de Moisés, e assim fizeram, olha só. O povo, achando que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ora, mas quem tirou eles da terra do Egito foi o Deus soberano, não foi estátua. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Dura cerviz, um coração endurecido, não se convence, não se dobra, é firmada em sua própria opinião, mesmo que ela seja errada.
Então, se gruda ali e não enxerga a verdade. Prefere não enxergar, mesmo que todos à sua volta estejam mostrando e dizendo. Vou citar um exemplo. Essa cor aqui é vermelha. E a outra pessoa, porque ela é daltônica, cisma em dizer que é verde. Não, é verde. É verde e ali fica. Vermelho, verde, vermelho, verde. Se ninguém, mesmo que todos à volta estejam dizendo é vermelho, e aquela única pessoa, ela vê verde, ela vai acreditar que é verde. Ela não acredita nos outros. Ela acredita no que ela mesma vê, no que ela mesma quer. Ela só acredita na verdade quando os seus olhos são desembaraçados por uma lente que as faz enxergar o vermelho. Assim, ela passa a entender e acreditar. Mas é uma lente. Então, quem é que pode arrancar as vendas, as escamas, as traves dos olhos das pessoas que são duras de cerviz? Somente o Espírito Santo de Deus pode abrir os nossos olhos. E quantas vezes eu e você assim não fizemos? Não, eu vou por este caminho. Não, eu estou certo. E Deus está dizendo, não vai dar certo. E você, não, eu vou, bate o pé até. Né? Aí a gente vai. Acontecem coisas erradas. E o Senhor nos livra. E Ele continua a nos falar, não é esse o caminho. Mas você continua seguindo porque você acha que tem o controle do seu próprio destino. Eu digo você, e aí eu falo para eu mesma. Eu quantas vezes não assim fiz? Nós somos muito parecidos com esse povo de dura cerviz. Quantas vezes eu e você não fizemos bezerros de ouro e colocamos no lugar de Deus? Ai, que absurdo, não é? Falar assim? Não, não é. Quantas vezes você deixou de adorar ao Senhor, ler a Bíblia, para fazer outra coisa e agiu como Marta, em vez de agir como Maria? Fazemos isso muitas das vezes sem perceber, sabia? Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Isso é o Senhor falando para Moisés. O Senhor dizendo para Moisés, olha, Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou fulminar esse povo, Moisés. Eu já não quero mais esse povo, não. E então, eu acredito que isso tenha sido um teste também para ver o caráter de Moisés, sabe? E Moisés defendeu o povo. Moisés falou com o Senhor. E quem é que faz isso por mim e por você? É o Espírito Santo de Deus, é Jesus, que intercede junto ao Pai por nós. Porque nós não merecemos, mas Ele, por amor a nossas vidas, assim faz. Então Moisés intercedeu pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Eita! Moisés falando isso para o Senhor. Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Tornar-te do furor da tua ira
e arrepender-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, foi o próprio Deus quem escreveu. Depois Moisés teve que subir ao monte novamente para pegar as tábuas novamente, porque olha só o que ele fez com as tábuas. Aí dessa vez não foi Deus quem escreveu, foi o próprio Moisés. O Senhor falou assim: agora tu vai escrever, porque eu não mandei você quebrar. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Era a letra de Deus. Era a letra de Deus. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, e é o que ouço. Logo que se lhe aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire e o deram-no. E eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés mandou matar os idólatras. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse assim: diz o Senhor. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Veja bem, o Senhor disse que assim faria, mas ele pediu ao Senhor para que não fizesse. Então ele tomou a providência de tirar do meio do povo aquele joio que não prestava. Isso é obrigação minha e sua, tirar da nossa vida aquele que não presta.
Existem coisas e pessoas que não devem estar em nossas vidas e que nós insistimos em querer que elas fiquem. E que nós insistimos em querer fazer coisas que não agradam a Deus. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Voltando aqui para o nosso devocional, a história do bezerro de ouro, em Êxodo, capítulo 32, alerta sobre como o coração humano se desvia rapidamente. Mesmo após grandes milagres, como o Mar Vermelho e o Maná, o povo se, esqueceu. Contexto: do Mar Vermelho ao Sinai. Israel saiu de 400 anos de escravidão no Egito. Viu pragas e o mar se abrir e comia maná diário. No Monte Sinai, Moisés sobe por 40 dias para receber os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao 18. O povo ainda com o Egito no coração, falha no teste de fidelidade. Pois é. Aí eu te pergunto, você já foi testado? Eu já fui testada. E eu nem sabia que estava sendo testada. Eu só soube que estava sendo testada depois que fui testada. E glória a Deus, nesse dia eu passei no teste. Mas vocês sabiam que o nosso dia a dia é um teste diário? Pois é, nós passamos por vários testes. Testes de caráter, teste da paz, teste do domínio próprio, teste da mansidão, da benignidade, por aí vai. Temos que sempre estarmos aptos. O cenário espera que virou um medo. O exemplo 30, no versículo 30, no capítulo 32, no versículo 1. Moisés demorou 40 dias no monte. O povo, acostumado à sua presença visível, sentiu-se abandonado e impaciente. Eles pressionaram Arão: faça deuses que nos guiem. A criação do ídolo, molde do Egito na cabeça. Olha aí. Muitas das vezes o Senhor nos quer tirar de certas situações e de certo local, mas primeiro Ele precisa nos tratar, nos limpar, nos purificar por dentro, para nos levar até a nossa bênção. Porque se nós vamos para a bênção com a mentalidade do Egito, a gente se perde e não dá valor.
a bênção que o Senhor preparou para nós. Por isso que é necessário que estejamos preparados, e muitas das vezes o preparo dói, e é necessário. Arão pede joias de ouro, funde o bezerro, eco de Deus, do deus Apis egípcio, touro sagrado. Proclamam festa ao Senhor, misturando sagrado e profano, consequências e intercessão. Deus avisa a Moisés que desce furioso e quebra as tábuas, simbolizando a aliança rompida. Queima o ídolo, moe em pó e faz o povo beber. Levitas matam 3.000 idólatras. Moisés intercede 2 vezes e Deus perdoa, mas pune. Ouviu? Deus perdoa, mas há a consequência das escolhas. E muitas das vezes elas são perpétuas, geram marcas. Como, por exemplo, já comentei com vocês sobre a minha mão aqui, a marca que tenho na mão, né? Quando desobedeci minha mãe e aos comandos, e então gerou uma marca. E aí toda vez que me lembro do que fiz, da desobediência. Lições práticas para hoje: impaciência. Criamos ídolos modernos, dinheiro, status e outras coisas, por não esperar em Deus. Pressão do grupo. Líderes como Arão cedem ao povo, não a Deus. Ídolos invisíveis. Deus exige coração desprendido das joias do Egito. Conclusão: perigo dos ídolos de estimação. Deus não aceita substituto, Ele é único. Culto verdadeiro pede paciência, confiança no invisível e desapego. Que nosso coração espere só no Senhor. Amém? Que o Senhor tenha ministrado ao seu coração e que Ele abra os seus olhos. Amém? Porque em mim Ele ministrou e falou. Glória a Deus. Vamos orar? Põe a mão em seu coração e repete comigo essa oração. Senhor, quebra os bezerros de ouro em minha vida. Dá-me paciência para esperar em Ti e corações fiéis que não misturem o sagrado com o profano. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tem um louvor muito lindo que fala: destrói os ídolos que eu construí dentro de mim, quebra os muros, me traz de volta pro jardim, destrói os tronos de outros deuses, pois só Tua é a glória e de mais ninguém. Para cada altar de ouro, quebra e faz de novo um altar de adoração e choro que agrade a Ti. Eu vou procurar e vou mandar ele para vocês. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.